Nós vamos iniciar o nosso programa aqui. Eu poderia fazer uma preleção pequena, não? Ou sai do programa? Então, eu fico quieto aqui. Tá bom, fica quietinho. Daqui a pouco você fala. Tá bom, então vamos lá. Olá a todos, eu sou a Nereide Santa Rosa, CEO da Underline Publishing, que hoje está tem a honra de publicar o livro The American Amigo, Nelson Rockefeller e Brasil, de Antônio Pedro Tota, com a tradução de Lorena Ellis e Roberto Luiz Ellis. É uma honra tê-los aqui conosco. Eu vou anunciando cada um de vocês e nós vamos conversar sobre esse livro que está sendo publicado em inglês, mas que já foi publicado em português no Brasil e agora trazemos para um público bem maior, bem mais amplo, para o público de língua inglesa. Muito bem, eu vou chamar o Antônio Pedro Tota. Olá, Pedro. Olá, Tota. Boa tarde. Eu agradeço muito o que você fez por nós. É claro que foi um trabalho árduo para todos nós, mas valeu a pena. De novo, eu falo que eu vou repetir isso a hora que eu tiver o livro na mão, tá certo? Logo. Ele fica meio... E eu vou aproveitar para falar que eu não teria feito nada disso sem a ajuda da Lorena e do Roberto. Né? Eles me ajudaram, deram todos os palpites. E depois não vamos esquecer do Eduardo Tassinari, que nos ajudou bastante. Isso. Ele é um crítico. Nós nos conhecemos há 45 anos, por aí. Eu trabalhei com ele na Universidade de Miami. Perfeito. Em 1981, não sei fazer as contas, deve ser mais, eu acho. Ou menos, sei lá. Eu vou só falar um pouquinho sobre a sua biografia, que é extensíssima, mas vamos lá. Antônio Pedro Tota é pseudônimo de Antônio Pedro, que é PhD doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, USP, pós-doutorado pela PUC de São Paulo e pela Columbia University. É professor da PUC de São Paulo e tem experiência na área de História Contemporânea, com ênfase em História dos Estados Unidos. Agora eu vou pedir para que a Lorena Ellis esteja aqui conosco. Olá, Lorena. Olá, tudo bem? Oi, eu queria agradecer por você ter apoiado e publicado esse livro e também por ter organizado esse encontro maravilhoso que deu certo, graças a Deus. Isso aí, Lorena. A Lorena é PhD, possui bacharelado em literaturas português, alemão e inglês pela Universidade da USP, no Brasil, e recebeu um PhD em literatura alemã pela NIU. Em 2004, obteve seu segundo MA, em espanhol e português na instituição anônima. Lecionou alemão na Duchess House, na New York University, Brothers College, na Drew University. Ok, está complicado aqui, Lorena. Tantas
Tantas siglas e tantas palavras. Roda. O seu currículo especial. Muito obrigada por estar aqui, está no livro, e aí a gente vai divulgar bastante também. Agora eu chamo Roberto Luiz, que está na Alemanha. Olá, boa tarde. Também agradeço muito estar aqui e aqui que podíamos nos juntar assim pelo Zoom, que nunca aconteceria sem essa telecomunicação. É verdade, Roberto, você tem razão. Roberto, após se formar no Hunter College High School de Nova York, Roberto mudou-se para Middlebury, em Vermont, onde estudou alemão, português e japonês, e se formou em Sociologia e Antropologia com ênfase em Linguística Cognitiva. Muito bem. Ele está atualmente matriculado como estudante internacional em um programa de Masters of Arts Philosophy e ensina ESL na escola pública local em Mainz, Alemanha. Volkshochschule. Eu sei que Volkshochschule. Volks é povo, né? Popular. Então, está certo, escola pública ou não? É um pouquinho diferente, porque não é como os estudantes vão para as crianças, os adolescentes vão para estudar, mas é mais uma escola onde as pessoas podem estudar depois do trabalho, línguas, filosofia, também ensinam aqui lá no Volkshochschule, e outras coisas, outros tipos de coisas que eles queriam para se enriquecer em termos do seu conhecimento. É como continuing education, sabe? É para adulto, e continuing education é sem crédito também. Muito bom. O pessoal aqui é uma equipe de peso. É uma honra ter vocês aqui. Vamos lá. Tota, eu queria começar conversando com você, fazendo uma pergunta. Nós vamos fazer umas rodadas de perguntas com vocês. Como historiador e professor, qual foi a sua motivação para pesquisar, lá no início da sua carreira, lá longe, a relação política e histórica entre o Brasil e os Estados Unidos? Como é que isso veio, assim, por seu interesse? Como é que isso surgiu? Não atual, mas assim lá quando você era jovem. Tem razão, é isso mesmo. É lá que eu tenho que ir. Na segunda edição do Imperialismo Sedutor, teve uma apresentação, eu fiz algumas correções pequenas e tem um pós-escrito onde eu conto mais ou menos essa questão. E eu acho que, pela minha idade, eu não poderia escapar da influência americana. Eu sou um pós-guerra total, quer dizer, pós-guerra não, eu nasci durante o começo da Batalha de Stalingrado, para você ter uma ideia. E Londres estava sendo bombardeada, eu acho que a hora que eu nasci, eu precisaria fazer o mapa astral, talvez, para ver o que acontece, porque eu nasci em agosto de 1942, já era o segundo ano que a União Soviética estava resistindo olha, desculpa eu ir lá atrás, viu? Mas eu não me lembro muito bem disso, não, da invasão alemã da União Soviética. Mas depois eu fui aprendendo um pouco. E daí, na minha infância, a infância já, e se você depois... Eu poderia até mostrar coisas que eu tenho guardado desde essa época. Eu tenho um soldadinho, que é um GI, hoje se chama G.I. Joe, né? Também naquela época se chamava G.I. Joe, mas hoje o G.I. Joe é diferente, é meio, sei lá o que é, ele é automático, é um robô, eu não sei muito bem. Bom, não interessa isso, eu só sei que eu brincava com isso. Essa era a minha brincadeira. E quando eu estava no segundo ano ginasial, não sei lá quantos anos eu tinha, mas eu tinha um amigo que a gente só brincava de guerra. A gente brincava de guerra. E a guerra era uma coisa só, era a Alemanha contra os Estados Unidos. Não aparecia, a União Soviética não existia na minha
digamos, na narrativa minha que eu via no cinema, que eu lia no gibi, era todo mundo, era Alemanha contra os Estados Unidos. A Segunda Guerra só foi isso, né? E depois é que eu fui percebendo que não era bem isso. Mas a América, eu estou usando a América propositalmente, meio provocativo. Assim, eu faço isso na minha aula e os alunos falam, professor, é Estados Unidos da América. Tá, mas eu estou usando a América que os americanos usam, né? Os americanos mais antigos, digamos assim. Hoje o Roberto me corrigiu várias vezes sobre isso, né? Que às vezes eu sem querer botava só América, pronto. Mas era uma presença muito grande mesmo, inclusive essa americanização. Eu tive contato com, só para a gente imaginar, eu tive contato com um tipo de drugstore que tinha aqui em São Paulo, na rua 24 de Maio, esquina com a praça que está o Teatro Municipal, como chama aquilo? Não sei o quê, não lembro o nome da praça. Ramos de Azevedo. Ramos de Azevedo. Tinha um negócio chamado Drogadada, tem esse nome. E a minha mãe me levava. A gente morava fora de São Paulo, morava em Itapecerica, que é um subúrbio de São Paulo, né? E ela vinha no médico, ou vinha fazer compra, ou via, sei lá, qualquer coisa assim. Ia na cidade. Ela me levava... Hein? A gente passear. Falava, ia na cidade, vou na cidade. Ia na cidade, exatamente. E ela me levava para a gente tomar lanche. E aí eu vi umas máquinas esquisitas para fazer milkshake. Era uma coisa que fazia. Depois eu comi um sanduíche de... não sei, acho que o brasileiro que pôs esse nome, americano. E assim por diante. Eu fui tomando contato. Quer dizer, o meu primo usava blusão de couro, óculos Ray-Ban, parecia um avião que tinha saído de um P-47, naquela hora, depois de fazer uma ação no norte da Itália, né? Eu estou falando isso porque foi o que aconteceu. Aviadores brasileiros, aliás, eu tenho um livro muito interessante de memórias, que eu ganhei faz pouco tempo, aviadores brasileiros que era mais ou menos o paradigma de você se vestir, de você se comportar. E depois eu fui na Rua Augusta, tinha um negócio chamado Hot Dog, era o nome da loja, Hot Dog, onde você comia o hot dog e tomava uma Coca-Cola. Né? Com canudinho não de plástico, aquele canudinho de palha que existia, que não poluía, não matava tartaruga, não, nada disso. Tudo era muito interessante. Mas começou a me intrigar esse negócio. O que é isso? Daí faço a minha dissertação, entro para a universidade, aí a gente começa a ganhar cidadania. Quando você entra para a universidade, eu diria que é uma tese maluca minha, mas você ganha cidadania. Eu comecei a olhar, conversando com os professores, o que eu faço no meu mestrado, e eu fiz um mestrado sobre música popular e Estado autoritário, que, aliás, vai estar nesse meu último livro que eu estou escrevendo. Devo estar no primeiro quarto, talvez, por aí. Estado autoritário e música popular. Aí eu percebi como já tinha influência, quer dizer, ou havia uma troca, pelo menos, entre a música americana, em especial a música negra, em especial o jazz, em especial o blues e o rock mais recente, né? Digamos, minhas balizas de datas 39 até 45. Então, fica por aí, né? Não tinha chegado o rock ainda, não existia rock. Mas existia o bebop,
que eu sou um fanático pelo bebop. Conheço um pouquinho essas coisas. Já orientei dissertações e teses sobre música americana e brasileira. Bom, eu não sou músico, mas eu gosto, né, disso. E daí, quando eu fiz sobre a música popular, eu percebi a presença de palavras em inglês usadas nas músicas, e muitas vezes. Bom, recebi o título de mestre, daí passei para o doutorado, que era História do Rádio na cidade de São Paulo. E aí eu reparei que a maior parte, a cidade de São Paulo foi a pioneira em rádio. Logo depois vai ao Rio de Janeiro, mas foi uma rádio chamada Rádio Educadora Paulista. Isso aí faz muito tempo atrás. Não vamos nem tocar na... Porque a Lorena e o Roberto também vão dar o seu depoimento. Eu vou rapidamente. Então, aí eu comecei a perceber, com a presença do rádio, que é um meio de comunicação de massa, como os Estados Unidos dizia, vagarosamente entrando, primeiro tecnicamente. Todos os aparelhos eram americanos. Uma ou outra coisa alemã. Aí já começava, inclusive, a concorrência entre os dois. Era Telefunken contra Philco, contra principalmente a RCA. A RCA era famosa aqui. Eu tinha um aparelhozinho de tocar disco que era da RCA. Os discos eram da RCA. Bom, a partir daí eu falei, eu preciso conhecer melhor isso. Fiz um projeto, mandei para a Fulbright. A Fulbright aceitou e eu fui passar um tempo nos Estados Unidos. Só que eu já tinha começado um passo para os Estados Unidos quando eu fui fazer um team teaching na University of Miami, que eu morei por uns dias na casa da Lorena nessa época. Olha aí, Lorena. Pois é, faz tempo já. 1981, para ser mais preciso. Verão de 1981. Tá vendo? Inesquecível. E daí eu toquei, ganhei bolsa, fui fazer a pesquisa, saiu o Imperialismo Sedutor, ganhei outra bolsa, saiu o Amigo Americano, e agora eu estou ganhando esse presente aqui do American Amigo, e a presença dos meus amigos. E os seus amigos. E agora eu vou perguntar aqui para a Lorena e para o Roberto, vocês foram tradutores extremamente cuidadosos, né? A gente sabe que foi um longo caminho, super detalhados e cuidadosos ao extremo. Mas eu queria saber de vocês qual foi a maior surpresa e o que chamou a atenção no texto do Tota, para vocês especialmente, tanto para a Lorena como para o Roberto. Olha, eu gostaria de, antes de responder a pergunta, eu gostaria de fazer referência à falecida professora Leslie Damasceno. É uma colega e amiga a qual dedicamos esse livro. Ela está no começo do livro, e para vocês terem uma ideia de quem ela era, o Tota me apresentou a Leslie quando ela era professora da Princeton University, professora de português e espanhol. A tese dela foi sobre o dramaturgo brasileiro Oduvaldo Viana Filho, e ela, então, fez parte do meu comitê de PhD, né, de doutorado, para a minha tese de alemão, porque minha tese de alemão era a recepção de Bertolt Brecht no Brasil, e como ela sabia muito sobre o teatro brasileiro, então ela foi convidada a ser parte do comitê do meu PhD. Então, isso eu queria deixar dito, porque é muito importante, ela é uma pessoa muito importante nas nossas vidas. E o que me surpreendeu no texto do Tota, em primeiro lugar, foi o estilo em que ele escreve o texto. É um estilo que eu classificaria assim como contador de histórias, talvez. É um estilo leve, mas, ao mesmo tempo, ele apresenta fatos históricos confirmados, mas de uma forma bem interessante, revelando, inclusive, intrigas que acontecem
por trás dos bastidores que não são muito conhecidos. E, além disso, o Tota não é um autor tímido, ele também expressa muito bem a opinião dele sobre certas situações, certas pessoas, o que é muito importante. E o que me surpreendeu também foi a quantidade de material que ele leu como base para esse livro. Material aqui dos Estados Unidos, que ele ficou aqui mais de um ano pesquisando, material da Alemanha, sobre a guerra e as ligações, e também muito do material do Brasil. Isso tudo aparece nos rodapés do livro, né? E por isso que ele faz referências históricas e menciona relações internacionais que não são só entre Brasil e Estados Unidos, também entre Europa e América, que isso, para mim, foi o que me surpreendeu nesse livro. Interessante. Roberto? Eu acho que, para acrescentar isso, eu estava esperando esse desafio de tradutor, de ter que ter um pé, quer dizer, um pé em cada mundo, para transmitir o texto, o conteúdo, para ser fiel, de certa forma. Então, essa questão da fieldade, eu pensei que a Lorena e eu, minha mãe e eu, fizemos muito bem na nossa comunicação, correspondência, e graças à nossa perspectividade, que desenvolveu um tipo de um texto que eu acho que nenhum dos dois propriamente esperamos, porque era também um processo assim de discussão, de discurso, de comunicação que desenvolveu. Mas eu acho que esse sabor que o texto tem em português foi também, para mim, não talvez a surpresa, mas um desafio mais grande, a maior, quer dizer, em traduzi-lo, porque era bem específico e contextualizado na língua portuguesa, no discurso acadêmico, e tentar de transmitir isso de jeito fiel, e fiel não só em uma dimensão, mas em várias dimensões, de fieldade da história do Tota e dos detalhes que ele juntou para contar essa história complicada, detalhada e em várias maneiras íntima. Isso também, isso acho que foi a maior surpresa, quanto o estilo e o sabor influenciou como a textura do texto em inglês acabou saindo. Exato. Para mim, eu como paulistana, tudo que você comentou, Tota, me faz lembrar também como a gente tinha essa proximidade nos pequenos detalhes do cotidiano da vida, né? Esses detalhes americanos que estavam ali presentes e a gente quase que não percebia, né? Como você falou, no hot dog, nas lojas americanas, o primeiro... Bem lembrado, loja americana, esqueci disso. Loja americana, é que a gente tinha o início, o Peg Pag, que era um sistema também totalmente americano. Então, quando eu li o seu texto, para mim foi uma revelação, assim, coisa, poxa, olha só, olha por que as coisas não aconteceram de forma aleatória. Tudo teve um pensar, teve um caminhar, teve uma coisa muito consciente do Nelson Rockefeller, do governo americano, do governo brasileiro, e isso eu acho fundamental que se divulgue, porque é uma questão, uma época fundamental para a história universal e para a história política e para o presente, para se analisar. Isso, aí sim. Né? Para se analisar, para a gente ter essas referências e saber por que muita coisa atual é do jeito que é e o motivo que aconteceu. Então, o livro é extremamente necessário e essa pergunta eu quero fazer para vocês três, que é essa
a mesma que nós já tínhamos conversado, que o Tota já até comentou agora há pouco, mas é o que esse livro vai contribuir para o entendimento para o público norte-americano, no nosso caso, por conta e ser publicado em língua inglesa. O que vocês acham? Eu acho que eu vou começar porque eu quero me livrar do que eu tenho na cabeça. Então, para um público americano atual, eu acho que demonstra como o Partido Republicano da época do livro é bem diferente do Partido Republicano atual. Sensacional, bem lembrado. Além do mais, o público em geral de agora e do passado, é interessante também que esse livro é escrito de uma perspectiva brasileira, porque o Tota pesquisou muito no Brasil e é brasileiro, e tem informação que muitos escritores estrangeiros que escrevem sobre o Brasil talvez não tenham tido essas fontes que o Tota consultou, por exemplo, né? Então, essa perspectiva brasileira faz isso muito interessante para o povo em geral, internacional. Perfeito. Roberto? Eu acho que também, como você disse, Nereide, através desses detalhes íntimos, às vezes, especificamente do caráter da personagem que era o Nelson Rockefeller, nós entendemos essa figura política em um jeito bem diferente, um jeito muito mais íntimo, um jeito mais humano, talvez, às vezes. E eu acho que isso também para os norte-americanos, assim, para o público norte-americano atual, vai deixar que esse pedaço de história, esse espectro de história, seja entendido e lido mais diferentemente, principalmente também por causa da questão de conceito e de intelectualidade que motivou a política da época, que motivou a política também do Nelson. Esse momento, quando ele estava com o manifesto comunista por baixo do seu ombro, porque ele só estava tentando ler, tentando atender. Tipo, esse tipo de perspectiva vai ilustrar e demonstrar essa figura política em uma luz completamente diferente, e uma luz mais humana, mais íntima. Eu acho que isso é um aspecto muito importante para o público norte-americano. Perfeito. Tota? Eu queria lembrar que eu fui jantar um tempo atrás, antes da pandemia, logo que saiu o livro, mais ou menos logo, bom, enfim, eu fui jantar com o sobrinho do Nelson, que ele tem uma banca de advocacia aqui muito famosa, e ele foi presidente da AmCham aqui durante um tempo, né, na American Chamber of Commerce. E eu estava lá conversando com ele, estava jantando com um outro personagem do livro também, ele aparece no livro. E eu repeti a pergunta que eu fiz aqui. Eu acho que eu não lembro se eu pus no livro, não sei, não lembro. Tem coisa que a gente não lembra mais, mas eu perguntei, escuta, mas o que um cara como seu tio, uma pessoa como seu tio, veio fazer aqui no Brasil? Ele falou, mission. E isso aí os americanos entendem. Eles sabem o que é isso. O país nasceu assim. 1776, se você pega a Declaração de Independência, você pode ler nas linhas e nas entrelinhas a ideia de mission. Ele é um país abençoado, ou pelo menos os americanos acham isso, os norte-americanos acham isso, né? Blessing, foi abençoado. É o segundo Adão. Está nascendo aqui, aí na América, ou aí nos Estados Unidos, desculpem, nasceu o segundo Adão. Então, não vai ser difícil saltar daí para o
o Destino Manifesto, não vai difícil saltar daí para aquilo que o Roosevelt... Eu li num trechinho, se vocês não conhecem, eu recomendo um romance do Gore Vidal, chamado Washington, D.C. É genial, é genial. Ele pega aquilo e com aquela verve dele, né, com aquela sharp tongue que ele tinha, e ele fala assim, o velho presidente está morrendo, mas ele sabe que quem vai ficar no lugar do Império Britânico vai ser o Império Americano. E ele está fazendo toda a força para isso. E é interessante como, nesse momento que ele está morrendo, o poder está passando para o Truman, e o Truman já começa a mudar. A primeira manifestação é o jeito com que eles se reúnem em Potsdam, que é um lugar... Eu fui lá só para ver, eu precisava ir, eu fui para Potsdam para ver isso. É um negócio sensacional. A gente vê como o Truman empeita o Stalin, enquanto que o FDR ele achava que podia enrolar o Stalin. Ninguém enrola o Stalin, ninguém, né? Nem o Hitler, que tentou. Ele enrolou o Hitler, isso sim. Mas você pode continuar. Desculpa. Não, vai você. Vai. Não, eu ia perguntar, você acha que essa proximidade do Nelson Rockefeller com os brasileiros era pelo que eu li, você acha que ele tinha boa intenção, não é? Era uma coisa de boa intenção, ele realmente achava que ele estava fazendo o melhor. Não é? E os brasileiros tinham um respeito e gostavam dessa proximidade, davam espaço para ele. Você concorda com isso? Então, aí a gente divide, porque a esquerda achava que não, que ele era o imperialista. Agora, eu me lembrei agora de um ditado, eu gosto de falar em inglês, vocês me corrijam aí na minha pronúncia, "The road to hell is paved with good intentions." Tá certo? Então, é muito interessante a gente ver que, na verdade, ele estava preparando o Brasil para ser um aliado íntimo dos Estados Unidos, dependente, mas com um tipo de welfare state, que nem os Estados Unidos, nem o Brasil conseguiram. Nem os Estados Unidos. Não adianta, não adianta. Os Estados Unidos não conseguiu o welfare state. E eu acho, esse outro livro que eu estou escrevendo, eu pus um título que eu tenho certeza que o Roberto vai achar muito provocativo, mas é assim, o Estado autoritário do bem-estar. Foi a tentativa que o Getúlio fez. Foi a tentativa. Que só num país como o Brasil, só dá para fazer a sociedade do bem-estar, o welfare state, com o Estado autoritário. Não totalitário, não confundir totalitário com autoritário, mas mais ou menos isso. E não deu. Não deu. É gozado que não deu na mesma época que o Roosevelt acabou quase que eu vou chamar de Roosevelt Collision. Já começou a acabar ali quando ele morre e o Truman vai até 1960, quando o Nixon foi eleito, 68. Roberto. Pois é, não, eu estava pensando, ligando essa ideia de missões que você falou, de missão, então a minha ideia era de que foi interessante, e vai ser muito interessante para os americanos verem como o Nelson conseguiu fazer uma rede de conexões no Brasil muito grande e com uma atitude generosa, de uma certa forma, de ajudar o Brasil a se desenvolver e de uma forma produtiva para o Brasil, não para ele pessoalmente. Então, essa parte, inclusive, ele achava que o capitalismo excessivo, não, de muita exploração, não é boa. Inclusive, ele critica, dizendo que isso pode se refletir mal para nós,
os capitalistas se nós tirarmos muito dos pobres e dos trabalhadores. Ele sempre foi um capitalista mais assim no nível social, de dar mais para os trabalhadores e não explorar tanto. Tota, me corrija se eu estou certa. Não, você está certa, mas eu citei um trecho de um clássico, dos clássicos, que é o Tocqueville. Eu citei um trecho dele, e ele fala que o americano faz o bem não para o outro, mas faz o bem para ele mesmo. Isso aí está introjetado no puritanismo. Está lá, vem desde o Cromwell, talvez. Eu estou indo lá para a Inglaterra, na época da Revolução Gloriosa, antes da Revolução Gloriosa, imagina, 1642. Isso aí, essas coisas ainda eu lembro, não sei como, mas eu lembro. O Cromwell era isso, nós vamos cortar a cabeça do rei para fazer o bem nosso. Então, e era isso que estava na alma do Nelson, ele está introjetado na cultura americana. Estava, eu não sei mais, esse novo Estados Unidos eu não conheço. É difícil de conhecer. Os americanos, os scholars americanos estão tendo dificuldade de conhecer. Como está acontecendo aqui? A gente não sabe o que vai dar essa coisa. No mundo inteiro, né? Parece que um projeto aí está fazendo água. Eu estou falando de uma forma muito simples, muito chã, mas acho que é mais ou menos isso. Roberto, tem alguma coisa? Fale. Esse nome, Rockefeller, claro, do mundo inteiro é conhecido. E para os estadunidenses, é também conhecido, é só que tem mais uma proximidade, né? Naturalmente, porque é parte do desenvolvimento do nosso país. E também os nova-iorquinos têm conhecimento de Nelson Rockefeller, principalmente nos seus papéis políticos que ele fez nos Estados Unidos quando ele estava tentando ser presidente, quando ele era vice-presidente, quando ele era o governador por tanto tempo. Mas isso já era muito ao fim, tipo, da nossa história. E eu acho que isso vai ajudar muito, não só mudar, mas abrir, talvez, a perspectiva e o entendimento dos Rockefellers em geral e também do Nelson, que, como você disse, que ele também quis preparar um tipo de relacionamento com o Brasil que era diferente, que era íntimo e que era um aliado, assim, talvez no estado do welfare state, na forma do welfare state, mas mais conectado. E quando pelo contexto político ele tinha as dificuldades com isso, eu acho que isso também se reflete muito na carreira dele final. Então tem muitos momentos em como se revela um pouco mais sobre o caráter, como é que esse foi o governador que ficamos a conhecer. Eu acho que isso vai ajudar a abrir e expandir esse entendimento deles. Beto, lembra, desculpa, só uma coisinha, lembra que foi esse governador que a gente chamou aí, a Lorena falou muito bem disso, um republicano diferente do republicano de hoje, nem se compara, mas foi esse governador que atacou Ática. Exatamente. Com frieza total de um comandante. Ele jogou bomba, ele bombardeou Ática e matou principalmente os herdeiros do Black Panther. Black Panther Party for Self-Defense. Então, nós estamos... É a passagem dos anos 71, 72, por aí que começa a crise que eu acho que os Estados Unidos não conseguiu resolver até hoje. Eu estou chutando, estou me metendo na história dos Estados Unidos. Mas nós estamos fazendo o nosso papel de publicar, de escrever, de pesquisar, e os leitores que aproveitem, né? Enjoy, e pensem, reflitam. É esse o nosso papel, né?
Tota? Pois Como é. professor, como doutor, como pesquisador, como tradutores. Eu queria, não sei se a gente já está encerrando, eu queria só fazer uma Eu ia pergunta de pedir curiosidade. para vocês. Oi? Uma pergunta de curiosidade que talvez Pode falar, pode falar. vai entrar um pouco nisso que você está falando. Até pouco tempo atrás, o meu livro era publicado e ele ia para a livraria. Uhum, Não tem mais livraria. uhum, As livrarias estão desaparecendo. sim. E aí, quando eu falei com o meu editor, que é o Otávio, ele falou, e aquilo que depois eu ouvi você falar, que me ajuda aí, como é que chama? On demand? On demand, print on demand. Yeah. O que significa isso? Quem que vai demandar? Cadê o mercado que demanda? O meu livro, o do Nelson, já sofreu um pouco isso, porque o Imperialismo Sedutor vendeu muito aqui. E vendeu também alguma coisa nos Estados Unidos, até que não foi tão ruim, mas vendeu principalmente para estudante. E eu esperaria que esse livro não fosse vendido só para estudante. Talvez agora com essa nova, eu sei lá, eu não sei mais nada. Novo método de venda, novo né? método. Eu estou velho. O alcance é bem maior do que uma livraria. Tá certo? Você Olha só tem que nas redes sociais, você coloca, você atinge o mundo inteiro e pode. A única diferença é que não tem estoque. Você não faz estoque. Então, o investimento fica muito mais, o custo-benefício é bem mais adequado, porque não há necessidade de estocar em depósito, etc. Agora, a divulgação, as livrarias podem solicitar, os livros vão para o mundo inteiro. Então, a única diferença é realmente o estoque. Não ter o estoque que a livraria antigamente pagava e ficava lá, às vezes, 100, 200 exemplares sem vender, sem distribuir, e aí havia prejuízo, né? Então, é muito mais... é só essa a diferença. Agora, o trabalho de divulgação, o trabalho de ter o livro físico na mão do leitor é idêntico, é igual, ele chega lá. Só que precisa escolher bem a gráfica, a impressão, que são outros detalhes, mas no outro também. Na questão da gráfica tradicional também, a gente tem que fazer um acompanhamento bem legal para sair um livro de qualidade, né? Por isso que eu acho que é importante... Oi. Só, Rabinho, você como publisher deve ter visto um fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos e aqui principalmente. Várias livrarias ficaram em bankrupt. Sim, porque fecharam e deram prejuízo para as editoras. E as editoras... A Companhia das Letras levou muito prejuízo. E as editoras também se prejudicaram, mandaram pessoas embora. Aí foi uma série de acontecimentos decorrentes disso, né? Fala, Lorena. Então, o que eu ia dizer é por isso que eu acho que é importante ter uma presença bem forte digital, e é por isso que eu tenho sugerido colocar pelo menos o prefácio naqueles Open Education Resources, que é muito acadêmico, muitos cursos hoje em dia são feitos sem livro específico, mas vão nesses repositórios pegar informação simplesmente para avisar ou para dar uma ideia, existe este livro, é assim o livro, esse é o resumo. Então, é importante colocar isso nesses repositórios acadêmicos, né? Mas eu acho, em geral, o Amigo Americano é uma fonte muito importante para, como o Tota já disse, estudantes, claro, e pesquisadores em geral, que se interessam pelo relacionamento entre o Brasil e os Estados Unidos nesse período praticamente pós-Segunda Guerra, até mais ou menos a ditadura militar, talvez um pouquinho mais. Isso mesmo, exatamente. Mas é também importante porque eles vão ver o Nelson Rockefeller como um capitalista americano, mas com um capitalismo mais social, mais que mostre mais
empatia com os próprios trabalhadores, que agora está acontecendo muito aqui em Nova York. Muita gente recusando empregos porque está sendo muito mal pago. Então, tem mais emprego que gente que está querendo fazer por causa disso, né? Então, esse movimento está vindo de baixo agora. Mas eu também acho que, além do mais, esse é um livro muito importante porque graças a isso, ficamos sabendo, né, Tota, que o Brasil tem muito mais museus que tinha, né, como o MASP da São Paulo, o MoMA do Rio, foi tudo coisa do Nelson. E, além do mais, a grande melhora que ele deu na logística urbana, principalmente São Paulo, e a modernização na agricultura e na agropecuária brasileira, que até hoje se vê vestígios disso, né? Minas e Sudeste são os maiores produtores de comida graças a essa modernização da agricultura, que ele começou importando Jeep, importando o John Deere, né? Que até hoje está lá, o John Deere. É isso mesmo. Exatamente, o John Deere e a outra famosa, John Deere e a outra fábrica de tratores que tem, é marca de roupa hoje. Caterpillar, não é? Caterpillar. Caterpillar. Certo, isso mesmo. Então, gente, hoje nós vamos encerrando, que nós já estamos aqui com o nosso tempo esgotado, avançado. Né? Eu queria que cada um desse um alô, um final, os seus comentários finais, para a gente encerrar. Quem vai primeiro? Eu vou falar rapidamente. Aí eu realmente não tenho muitas palavras para agradecer, não numa ordem, mas já que a CEO está aí em cima, da CEO para a Lorena e para o Roberto. Eu gosto de chamar o Roberto como eu chamava um amigo meu americano, quer dizer, guatemalteco, que morava aí, chamava Roberto. Então, o Roberto, a Lorena e o Roberto me deram uma ajuda muito grande. E eu gostei algumas vezes que eu discuti com o Roberto alguns conceitos do velhinho aqui, né, ainda tinha coisa, e não era muito politicamente correto. Eu e a Lorena falaram, mas o que eu fiz de errado aqui? Né? E eu gostei muito disso, eu aprendi muito com vocês. Legal. Lorena? Então, eu ia dizer que, só para informação, eu estou pensando em fazer um evento lá no meu college para dizer que saiu o livro e explicar um pouquinho sobre o livro. Provavelmente vamos fazer agora em novembro ou dezembro. Eu estou esperando uma data com eles. E eu acho que é importante a gente fazer o máximo para divulgar, porque é um livro muito importante para que conheçam aqui também, né? Não só no Brasil. Né? O que depender da gente, conte com a gente. Obrigada. Eu não sei como é que é isso, mas um público-alvo nosso é o acadêmico, né? Sim. Exatamente. Mas você me corrigiu, Nereide, não só mais, né? Isso aí já tá um pouco estranho, tá? Estranho, eu falo estranho porque não achei outra palavra. Mas, eu sou muito velhinho já. Nós vamos atingir o grande público também. Roberto, na Alemanha, você acha que tem público? Talvez acadêmico só, né? Talvez não só, porque as questões assim dos norte-americanos para eles e dos americanos em geral são muito importantes e querem também aumentar seu conhecimento sobre essas coisas históricas que talvez eles não tinham a perspectiva para ver, ou eles estavam bem no outro lado de certos conflitos mundiais que não deixou para eles ter uma perspectiva como divulgamos nesse livro. Assim. Nós vamos... O título é meio chamativo, né? Americano Amigo. Mas o que é isso? Que Americano Amigo é esse? Eu, na parte da editora, a gente agora iniciando esse novo ano com
eventos mais presenciais, se tudo der certo, se as coisas melhorarem realmente. A gente pretende estar presente em algumas feiras de livros, pretendemos dar apoio para palestras, como a Lorena citou, pretendemos estar em livrarias, quem sabe, e também, enfim, o que a gente puder realizar para divulgação, inclusive concursos, né, prêmios. A gente tem maneiras de levar esse livro para frente para ganhar prêmios aí internacionais. Vamos lá, hein, gente? Nereide, só uma coisinha, eu queria perguntar a vocês, a Underline está presente na Feira do Livro de Frankfurt, que está acontecendo agora, que é a maior feira de livro da Europa. Eu não entrei, mas o ano que vem a gente vai entrar, então, sim. o ano que vem daria para até levar o livro, né? Pois é, exatamente. Se você precisar da gente, nós podemos colaborar, né, Roberto? Estou morando aqui uma meia hora de distância do Frankfurt. Olha só. Exatamente. Meia hora de trem. E eu vou para a Alemanha, não tem problema. Fico lá vendendo livro. Beleza, ótimo. Então, gente, muito obrigada pela atenção, muito obrigada por estar com a gente, obrigada por confiar na Underline. Nós estamos muito felizes em ter vocês com a gente. Muito obrigada, Muito obrigada a você. Um abraço. Tchau, um abraço. Tchau. Tchau, tchau.